E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje é um vídeo que eu interpreto que o assunto é soft, tá? Eu espero que... vou deixar aqui minha opinião sobre o assunto, né? Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Vou deixar minha opinião sobre o assunto, tá? E espero que ajude a esclarecer, vamos dizer assim, os prós e contras, né? De ser ou não ser vegano, tá bom? No final eu vou falar se eu sou ou já fui vegano alguma vez na minha vida. Se eu sou ou se eu algum dia já fui vegano, e se não fui vegano, se eu pretendo ser, tá bom? Quais são os prós e contras? Vamos falar aí sobre... Vamos começar falando sobre... Vamos falar sobre os prós e contras, tá? O que que acontece? Uma dieta que ela é só constituída basicamente de proteína, ela tem os seus problemas, tá? Então não é uma dieta saudável, uma dieta que seria só em proteína e gordura animal. Ela seria uma dieta que traz, ela acaba por sobrecarregar os rins com muito por causa da proteína, também o ácido úrico tem uma tendência a aumentar, né? O colesterol, ele não é tão problemático, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? O que que acontece? Uma parte do o colesterol é uma coisa muito necessária para o nosso corpo. As membranas celulares, nossa, são formadas por colesterol. O nosso cérebro, a maior parte que compõe o nosso cérebro é feito de colesterol também. Então, colesterol, como o pessoal tem uma propaganda demonizando o colesterol não é esse vilão que o pessoal pinta, tá? É claro, se ele estiver ali no lugar errado, obstruindo uma artéria, aí é problemático, né? Mas dentro de um funcionamento de um corpo normal, ele não vai obstruir artéria nenhuma, tá? Então é isso. E o colesterol que o nosso corpo precisa, 95%, perto disso, é fabricado pelo próprio fígado nosso. Nosso fígado é responsável por fabricar, porque é uma coisa muito importante para ser deixada, como ela entra em várias coisas do nosso organismo, né? Compõe várias coisas, o colesterol ele não pode ser deixado só por conta da alimentação. Porque senão, de repente, se você não come praticamente nada que tenha colesterol, daqui a pouco seu corpo ia se desmanchar, né? As membranas celulares não iam ter colesterol para se formar, você ia começar a se desmanchar. Então, nosso próprio corpo produz 95% do colesterol. E aí o que acontece? 5% é por conta do que nós ingerimos. Então, quer dizer, se você ingere muita gordura, isso aí vai, ou pouco, isso aí vai alterar pouco o seu colesterol, tá? O nosso organismo funcionar direito, o intestino principalmente, é necessário fibras, né? Então, quem tem fibras são os vegetais, né? Então, os vegetais são muito importantes da nossa dieta, tá? Aí, o que que acontece? Uma dieta, basicamente, vamos dizer assim, sem vegetais, ela, por um aspecto, ela é boa em vitaminas, né? É muito boa, porque muitas vitaminas que nós necessitamos já se encontram na própria proteína animal, na carne, na gordura, né? E poucas vitaminas nós não encontramos nos alimentos que já são de origem animal, tá? Então o ovo é um alimento muito completo, né? Quer a pessoa goste ou não, o ovo é muito completo, né? O leite é um alimento, a lactose, que seria o açúcar do leite, né? Ele tem problemas que tem pessoas que não têm as bactérias no intestino que ajudam a quebrar a lactose para ele ser absorvido. Aí a pessoa tem uma irritação no intestino, intolerância à lactose. Eu estou entrando, acho que em detalhes aí que realmente não, acho que não é esse o propósito, tá? Mas vamos lá. Qual que é o problema de uma dieta estritamente vegetariana? Eu vou explicar. As vitaminas nossas, nós temos vitaminas. Quando você ingere uma vitamina, essa vitamina ela não é absorvida diretamente, tá? Essa vitamina
ela tem que se ligar a alguma coisa. Aí depois que ela é ligada a alguma coisa, é que o seu corpo, seu intestino consegue absorver e mandar ela para a corrente sanguínea, e aí ela vai suprir as necessidades do seu corpo, tá? Então nós temos dois tipos de vitaminas, a hidrossolúveis, tá? E a lipossolúveis. Então o que acontece? Por exemplo, a vitamina C, ela é hidrossolúvel. Então essa vitamina, ela tem que estar junto com a água, dissolvida na água. Aí ao você absorver a água, tá? Você acaba absorvendo a vitamina C junto, tá? Essa é a vitamina C, né? Tão conhecida que o pessoal toma, Parari, Paraná. Aí você pega aí, vitamina D, vitamina D, tá? As vitaminas B, por exemplo, complexo B. Essas vitaminas, elas são lipossolúveis. Lipo, no linguajar médico, né? O que é lipo? Lipo é gordura. Então, o que acontece? Essas vitaminas, para serem absorvidas, elas, se você ingerir elas sem nada, ela vai passar pelo seu estômago, pelo seu trato intestinal e você não vai absorver. Aí o que acontece? Você ingere elas junto com uma refeição, e essa refeição tem gorduras, né? Então ela se liga, a hora que ela é dissolvida lá, ela se liga a uma molécula de lipo, né? Que seria uma molécula de gordura, e quando a pessoa, quando o seu organismo, no intestino, absorve essa gordura, ele acaba por absorver essa vitamina que está ligada nessa gordura, né? Então, o que acontece com uma pessoa vegetariana, que aqueles bem radicais, que não ingere praticamente, não ingere ovo, não ingere nenhuma gordura animal, tal, né? Geralmente eles são deficientes nessas vitaminas. Uma porque a maioria dos vegetais, eles não têm vitaminas junto consigo, né? Tem algumas vitaminas, mas algumas vitaminas praticamente você só encontra em animais, né? E aí a pessoa fica pobre com deficiência dessa vitamina, tá? Então esse é um problema da dieta vegetariana. Tem que haver uma suplementação, tá? Para não ficar com deficiência de vitaminas, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir adiante, porque eu não quero me estender muito, porque senão começa a ficar uma que eu não sou especialista nesse assunto e acaba tendo que entrar, apesar de eu não ser especialista, em termos mais técnicos, né? Mais elaborados, tá? Mas vamos lá, vamos falar da nossa biologia, tá? Aí você vai me perguntar, pela biologia, nós somos somos herbívoros, somos carnívoros? Não, nós não somos nem herbívoros, nem carnívoros. Nós somos onívoros. O que é onívoros? Onívoro não é que come ovo, não, tá? Onívoro é um ser adaptado a ter uma dieta que pode se alimentar de carne e pode se alimentar também de vegetais, de frutas, de vegetais, tá? Então, na natureza, geralmente, quem tem a biologia adaptada para uma dieta onívora, que pode comer de tudo, vamos dizer assim, tanto proteína animal quanto frutas, vegetais, é um ser mais adaptado e ele não sofre tanto com escassez, né? Então você pega, por exemplo, o urso, né? O urso também é onívoro. Ele come frutinhas, ele come vegetais, ele mata animais e come também, né? Ele pega mel quando dá, né? Então o urso, ele é mais ou menos, ele tem a nossa biologia. Aí o que acontece? Se você for intelectualmente honesto e pesquisar, a arcada dentária de uma pessoa, a arcada dentária de qualquer ser vivo, você pega um cara desses de biologia, ele estudando a arcada dentada, ele já sabe o que aquele animal come ou deixa de comer. Para que aquela dentição, aqueles dentes, eles são adaptados, né? Então a nossa arcada dentária é adaptada para exatamente isso, para comer vegetais, para comer alguns grãos, né? Para comer carne, você entendeu? Então é isso. Nós temos a biologia, a nossa arcada dentada, o nosso sistema digestivo, né? Então, todo o nosso organismo ele é adaptado para comer os dois tipos de alimentos, tá? Então, o que acontece? Quando você come só um tipo de alimento, né? Você pode comer só um tipo de alimento, só carne ou só vegetal, pode, tá? Mas o nosso corpo ele não foi feito para comer só um tipo de alimento, ele foi feito para comer os dois tipos de alimento, tá? Quer você goste ou não, essa é a realidade, sinto muito de dizer isso, tá bom? É desse jeito que a banda toca.
tá? Então vamos lá. Outra coisa, o que acontece? Na nossa evolução, o que acontece? Vou entrar nesse assunto, porque tem um pessoal que, além de ser vegetariano, eles têm uma corrente do veganismo, que é assim, né? O alimento, quanto mais natural, entre aspas, melhor. Então eles pegam alimentos e tentam comer eles in natura, tá? Então pega lá uma mandioca, sei lá o que, tenta comer o negócio cru, você entendeu? Então o que acontece? Na nossa evolução, enquanto nós não tínhamos o manuseio do fogo, não tínhamos conseguido dominar a técnica de fazer fogo, né? O que acontece? Nós só podíamos comer carne, comer ela in natura, crua, né? E vegetais e algumas frutas e tudo sem o fogo. Qual que é o papel do fogo, do calor no alimento? O calor no alimento, ele quebra a estrutura do alimento. Então tem alimentos que se você não quebrar a estrutura dele, você não consegue absorver, tá? Então, por exemplo, você quer fazer um teste, você pega aí um pouquinho de milho e come aí uns 3, 4, 5 grãos de milho crus, tá? Com água aí, como se fosse um comprimido, tá? Se você for atento e você começar a olhar quando você for ao banheiro, esse milho ele vai aparecer lá do jeito que ele entrou. Por quê? O seu sistema digestivo, o estômago, tudo, não conseguiu digerir esse milho. Por quê? Porque ele estava cru, tá? Ao você pegar esse milho e submetê-lo ao calor, cozinhá-lo, o que acontece? Há uma mudança dentro da estrutura molecular do milho, a estrutura dessas moléculas são quebradas. E aí quando você passa para o seu estômago vai quebrando ele com os ácidos e tal, e seu intestino, aí você consegue absorver os nutrientes que tem no milho, tá? Então isso é vários alimentos. E tem alimentos que você também, por exemplo, a carne. Se você comer a carne crua, a sua digestão vai demorar tantas horas. Se você cozinhar a carne ou assá-la, como você submeteu ela a calor, você já quebrou uma parte da estrutura da carne. Então, a absorção dela, a sua digestão para aquela carne, vai ser mais rápida, vai ser em menos tempo. Você entendeu? Então, o que acontece? O cozimento e submeter os alimentos ao calor foi uma evolução que nos proporcionou termos acesso a outros alimentos que antes nós não tínhamos. Por quê? Porque eles estavam lá crus, não adiantava nós comê-los crus, porque simplesmente nós íamos gastar energia nossa comendo e eles não iam ter nenhum valor nutritivo para nós, eles não iam ser absorvidos, certo? Então era a mesma coisa que no começo, só ia estar, né? Então, quando nós dominamos aí, que conseguimos cozinhar os alimentos, assar os alimentos, pode ser vegetal, pode ser a carne em si, né? Isso aí foi um passo evolutivo, né? Então, os alimentos, eles têm que... os alimentos cozidos, assados, que são submetidos ao calor, eles quebram esses alimentos, né? E esses alimentos quebram a estrutura molecular desses alimentos. E esses alimentos eles passam a ser facilmente digeridos pelo nosso organismo. Senão, é que nem um milho cru. Ele vai entrar aqui, vai sair por ali, não vai fazer efeito nenhum, não vai nos nutrir em nada. Não tem uma capacidade de digerir o milho cru. Tá? Então, o alimento cozido é aquele negócio. Então, essa corrente do veganismo que vai para esses alimentos crus, eles já estão com uma deficiência em algumas problemáticas em vitaminas e tal. E a hora que eles chegam nesses alimentos mais crus, aí muitos alimentos eles comem, mas não vai ter efeito nenhum, eles vão ficar mais, vão entrar, vão sair, ou vai ser absorvido uma pequena parte dele, a maior parte dele não vai ser absorvido, então a pessoa tem uma tendência a ficar desnutrida, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei desses alimentos crus, aí eu vou falar do caso lamentável, não sei se vocês viram aí, mas vocês procurarem, vocês acham, de pais, tinha um casal vegano, né? E
ele já tinha dois filhos, né? E esse terceiro filho lá, o que que acontece? Eles foram radicalizando a dieta, né? E se cada vez mais restrito a ser vegano. Eu não tenho detalhe, né? Mas pelo até onde eu sei, foi a um ponto de não ter nem leite, nem derivados, não ter não ter ovo, não ter nada disso, só vegetal, e depois chegar num ponto de, além disso, os vegetais serem pouco cozidos ou não ser cozidos, cozinhados, e por aí vai, né? É resultado da história. Uma criança mais nova, que tinha quase 2 anos de idade, ela entrou no estágio de tanta desnutrição que ela foi internada, mas veio a morrer. Aí esses pais foram a julgamento, né? Infelizmente, eles estavam bem intencionados, não acredito que eles fizeram isso de propósito, mas o resultado foi muito ruim e eles foram condenados, né? Então, nem sei qual que é a pena, mas eles foram condenados, né? Mas com certeza eles queriam o melhor por filho, então eles entraram numa neura, numa vibe, né? Quanto mais vegano melhor, quanto mais vegano melhor, quanto mais cru melhor, né? Então os outros dois filhos dele também estavam com peso e tamanho abaixo do esperado para a idade, também estavam desnutridos, né? Mas esse pequeno aí de 1 ano e pouco, né, que era o terceiro filho, era o mais novo, isso aí não sobreviveu ao veganismo radical, né? Infelizmente, eles não tiveram sabedoria, não tiveram conhecimento para olhar que aquilo não estava dando certo e tinham que mudar as atitudes, né? Então, uma boa intenção, tudo, eles radicalizaram no negócio e o resultado foi muito ruim, né? E além de ter o próprio filho morto por conta de um radicalismo, acho que os dois estão presos, né? Então, e essas duas crianças aí que são filhas dele, como é que ficam nessa história? História muito ruim, muito triste, tá? Mas procura aí que você vai achar, tá? Eu vi um filme e esse filme chamou a atenção. O que que acontece? É a dieta dos gladiadores, né? Então, se você vê esse filme assim de uma maneira desavisada, é um filme que ele faz assim uma abordagem ao vegetarianismo, ao veganismo, e como se isso aí fosse a última bolacha do pacote, fosse tudo de bom, não tivesse problemas nenhum. Eles partem de uma premissa totalmente falaciosa, né? Então eles falavam assim, né? Ah, porque pela análise dos ossos, dos dentes lá dos gladiadores romanos, né? Eles tinham basicamente uma dieta vegetariana, né? Então essa dieta vegetariana é porque os caras faziam essa dieta para serem mais fortes, para ter um melhor desempenho na arena, né? Então essa premissa, né, é assim, essa pessoa entende um pouco, conhece um pouco de história, ele sabe que essa premissa é totalmente assim falaciosa, falsa, né? Para dizer o português, claro, totalmente falsa, tá? Os gladiadores geralmente eram tomados de povos escravizados, né? Então os romanos tomavam, né? Pegavam os povos escravizados, né? E pegavam alguns que eles achavam lá, né? Aquilo era, como se diz aí, bucha de canhão, né? Eles estavam ali pro abate, né? Para morrer, né? Então, faziam um treinamento básico ali, colocavam eles na arena para um matar o outro e eles se divertiram olhando aquele espetáculo. Era desse jeito que funcionava, né? E o que que acontece? Durante toda a história da humanidade, a proteína animal, ela sempre foi uma proteína mais cara, mais rara, então mais valorizada. Então o que que acontece? Quem tem acesso na antiguidade à proteína animal são as pessoas que têm uma melhor condição de vida, né? Ou então o cara é o próprio criador do rebanho, por aí vai, né? Então, tirando essa parcela da população, né, as pessoas mais privilegiadas, mais abastadas, né, a grande maioria não tinha acesso à proteína animal, né? Então, tinha assim, muito escassamente, uma vez ou outra, tal, numa festa, num casamento, né? Então é exatamente o contrário. Então as pessoas, que iam, os gladiadores que iam lá para lutar e tudo, né?
mostrou que a dieta dele era basicamente mais vegetariana que outra coisa, por conta das condições que eles viviam. Não porque as condições de você fazer uma dieta vegana daria melhor resultado, né? Eles nem tinham na época, né, vamos dizer assim, estudos de nutrição, estudo de que nós temos hoje de suplementos, o que dá mais resultado, o que dá mais músculo, não tem nada disso, né? Então, eu achei assim, é um documentário muito bem feito, mas muito falacioso. Ele é totalmente dirigido para ludibriar quem está assistindo, tá? E eu acho que você pegar uma parcela grande da população aí, uma molecada aí, vamos colocar aí de 14 a 20 anos, 20 anos não é tão moleque, mas vamos lá, uma pessoa mais desavisada, ela vai pegar aquela narrativa e vai interpretar como aquele suprassumo do mundo. Pô, caraca, meu, pô, você viu? Os gladiadores romanos, eles comiam praticamente só vegetais, tá? E é por isso que eles eram... Nada disso, nada disso, né? Não era desse jeito não, tá bom? Então é isso. Então vamos lá. A absorção das vitaminas eu pus aqui, mas já falei, né? Então vamos lá. Vou falar assim, quais os motivos, qual o motivo que eu vejo assim que justifica a pessoa ser vegana? Eu vejo um motivo muito forte para a pessoa justificar ser vegana, tá? Não é meio ambiente, nada disso, essa babaquice que o pum da vaca, tal, efeito estufa, isso é tudo uma papagaiada, meu, que não vou nem entrar nesse mérito aí, tá? Então, vou deixar isso de lado. Mas assim, que acontece? Um argumento bom para a pessoa ser vegana é uma pessoa que ela se compadece de ter que o animal ter que ser abatido, né, para ela poder consumir a proteína, né, consumir a carne daquele animal, né? Então a pessoa que ela tem muita empatia com o animal, ela fica vendo, né, tal. Então o que acontece? A pessoa, pô, como que eu vou abater o animal para comê-lo, né? Então, eu acho que esse é um motivo, assim, que as pessoas que são veganas, que justifica a pessoa querer ser vegana, tá? Então, justifica a pessoa que tiver uma dieta estritamente vegetariana ter mais saúde que a outra? Não. Aliás, provavelmente ela vai ter deficiência de vitamina e vai ter menos energia, vai se sentir mais fraca. Então, não justifica. Ela não vai estar entupindo as veias por causa do colesterol? Também não justifica. É melhor para a saúde? Não, longe disso. Ela tem dó porque tem que abater os animais. Ok, eu acho que justifica plenamente. Por quê? Porque, pô, cada um é cada um, né? Essa pessoa, ela se compadece, né, ela fica pensando aquilo, né? Então, eu acho que é uma justificativa para lá de válida, tá? A pessoa que é vegana porque, né, se compadece que tem que os animais serem abatidos, né, para poder se alimentar deles, tá bom? Então, vamos lá. Eu li uma vez, né, estava lendo O Poder do Mito, né? Já falei desse livro em outro vídeo aí, né? Do Joseph Campbell, tá? E eu até grifei, né? No vidro lá, né? Então ele fala o seguinte, né? Ele fala que a vida se alimenta da vida, né? Então aquele negócio, não adianta você... Ele estava até justificando isso para negócio de ser vegetariano ou não, né? Então o que acontece? Não adianta você ser vegano achando que você, por ser vegano, você não tem... Vamos dizer que você abater um animal tem um sentimento de culpa, né? E você não quer isso. Porque você está se alimentando em outro ser vivo, né? Então é essa explicação que eu vejo. Mas ao fim e ao cabo, o que acontece? Quando você se alimenta de uma planta, essa planta também é um ser vivo. Não é um ser vivo? É um ser vivo, né? É um ser vivo mais primitivo, é um ser vivo que não tem um sistema nervoso central, mas não deixa de ser um ser vivo, é um ser vivo. Tá? Então, ao fim e ao cabo, você não consegue aqui no nosso planeta, tá? Você não consegue sobreviver sem você se alimentar da própria vida.
tá? Então, de um jeito ou de outro, ou a vida vegetal, ou a vida animal, ou uma mistura das duas vidas, você está se alimentando, né? Então, não tem como fugir disso, tá? Então, é isso que ele falou, né? E aquele negócio, né? Hoje em dia, as pessoas mais novas, ela têm um distanciamento muito grande de uma realidade mais nua e crua, né? Então teve aí um vídeo que apareceu uma onça abatendo, né? Ela caçou uma capivara, né? Arrastou lá, pegou, começou a comer a capivara, né? Matou a capivara e está comendo. E aí eu não vi esse vídeo, mas eu vi os comentários, aí eu pego uma galera assim muito jovem, ficou horrorizada, né, meu? Como pode, meu? Que absurdo! Matou a coitada da capivara. Aí eu pergunto, pô, mas o que a ração a onça ia fazer? A onça ia pedir comida num fast food? Ela ia entrar num restaurante e pedir para ser servida? Ela ia comer ração, ia pôr um pote de ração, ela ia comer? Pô, você entendeu? Então, há um deslocamento, assim, da realidade do mundo. Nós vivemos assim cercado de conforto, casa, carro, e nós estamos deslocados. Você pega qualquer indivíduo que está acostumado a morar numa cidade, pega ele, translada, dá o básico para ele ali, uma faca, isso aqui, põe lá no meio da selva amazônica, ou então em qualquer outro meio do mato, aqui da Serra do Mar, né? Naquele matão lá. Meu, aí o cara vai se dar conta da realidade. A realidade é bruta, meu. O ser humano sozinho não é nada, é um bosta, meu. Se ele não tiver expertise, ele vai morrer rapidamente naquele meio. E é um meio bruto, né? Então o que acontece? Ao fim e ao cabo, faz parte você não perder esse contato com a realidade, né? Então, como nós estamos num mundo assim, longe da natureza, nós vivemos num mundo muito artificial. E nós perdemos, principalmente as gerações mais novas, perdemos muito contato com a realidade. Quando eu era moleque, era muito normal, né? As pessoas iam na feira, minha mãe ia, minha tia e tal, né? Então, na feira, tinha aquelas gaiolas, vendia pato, galinha e tal. Aí, a pessoa pegava, comprava as galinhas vivas, tá? Aí trazia a galinha lá, pendurada de ponta cabeça e tal, né? Pra que trazia a galinha viva? Para criar, não. Trazia a galinha viva, porque não tinha a coxinha, não tinha nada disso. Você tinha que trazer a galinha para sua casa, tá? Aí você abatia a galinha, limpava a galinha, tirava as penas, tal, abria a galinha, tirava as tripas, jogava fora, limpava, lavava, pararia, cortava em pedaços, tal. E aí você preparava a refeição, o alimento, né? Então era muito comum. Depois aí tinha que começar a ter avícolas, né? Chamava avícolas, que tinha os engradados lá com os animais. E eu quero dois frangos, duas galinhas, tal. A pessoa pegava ela viva lá, matava na hora, tal. Tinha uma máquina que passa os negócios assim, tal, jogava água quente, tirava a pena, abria, tal. Você entendeu? Era desse jeito. Hoje em dia você compra congelado no mercado, tal, né? Então foi distanciando, né? É um caso engraçado, tinha uma tia minha que ela era muito cuidadosa. Então, ela tinha uma desconfiança que se ela estava comprando aquela galinha, por isso que tem aquele ditado, né? Ah, isso é preço de galinha morta. Por quê? Porque se o cara estivesse vendendo uma galinha morta, ninguém ia comprar. Por que ninguém ia comprar uma galinha já morta, assim, né? Porque provavelmente a pessoa ia desconfiar que aquela galinha, ela não foi morta e ela estava saudável. Ela morreu porque estava doente, alguma coisa aconteceu. Então ninguém comprava um animal já morto, abatido, né? Geralmente a pessoa, quando ia até na avícola, primeiro via ela viva, para depois abater e comprar ela, né? Então essa tia minha, gosto muito dela, né? Já não está entre nós. O que ela fazia? Ela comprava, né, a galinha na feira, ela trazia para casa, aí ela punha um pote de água lá e punha um pouco de milho. E ela ficava lá esperando. Enquanto que a galinha não bebesse água e não comesse o milho, um pouco, ela não abatia a galinha. Por quê? Ela queria ter certeza que aquela galinha que ela comprou na feira era saudável, que ela estava com saúde. A partir do momento que a galinha bebia água e comia milho, pô, essa galinha tá ok, tá saudável, eu posso abater que eu vou ingerir ela, não vai ter problema nenhum, tá? Então tudo isso aí foi se perdendo, né? Então hoje em dia tá muito na moda o veganismo, né? Mas eu acho que
Até eu me compadeço, né, de abater os animais, mas é aquele negócio, né, meu? Ao fim e ao cabo, o que acontece com os animais? Se eles não forem abatidos, uma hora ou outra eles não vão viver para sempre. Eles também vão morrer. Se eles estiverem na natureza, eles também vão ser abatidos pelos predadores, que nem foi a capivara, vão ter uma morte violenta, vão ser devorados. Então, não tem perfeição. A natureza é desse jeito, o mundo é desse jeito, é vida comendo vida. Né? Então, a cabra, a capivara come o capim, aí a onça come o capim também, mas através da capivara e assim vão as coisas, né? Então, é meio engraçado, tô falando óbvio, mas é desse jeito, tá? Então, vamos lá. Então, é isso, né? Que eu tinha para falar. E eu nunca fui vegano, tá? Eu nunca fui vegano, não sou. Eu também tenho uma certa, assim, empatia do animal, tanto é que os animais que criam lá no sítio tal, a gente dá preferência a vendê-los, né? Porque você acaba criando uma ligação, né, com os animais. E se você vende, né, aí você vai ser abatido ou não, porque os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, é exatamente isso. Mas aquele caso, né, faz parte do ciclo da vida, né? O animal nasceu, cresceu, né? E uma hora ele não vai ficar aí para semente, né? Assim como nós também não, né? Sinto muito lhe dizer, mas eu, você, todo mundo também vamos ficar aqui para sempre, tá? Então, eu não fui vegano, não sou, e por hora assim não tenho pretensão de ser, tá? Mas não tenho nada contra o veganismo, né? Eu tenho essa minha opinião a respeito porque sou curioso, acabo indo atrás das informações sobre o assunto, né? Mas acho que quem é vegano só precisa tomar cuidado, fazer pelo motivo certo em primeiro lugar, porque se compadece com os animais, acho que é um motivo muito bom para ser vegano, né? E tem um suplemento alimentar de proteínas, né? E principalmente de vitaminas, para não ficar nem desnutrido e nem com falta de vitaminas no corpo, né? Eu acho que é basicamente isso, esse assunto, é um assunto tranquilo, né? Espero que as pessoas veganas não se sintam ofendidas, né? Mas é como enxergo o mundo vegano, tá bom? Ficou faltando alguma coisa? Não, acho que é só isso, vou ficando por aqui, tá? Obrigado quem chegou até aqui. Espero, deixe um comentário, é importante para o canal. E se você achou relevante esse conteúdo, faz favor, passe ele para frente, tá bom? Um abraço.